Vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã, no texto que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, lá no capítulo de número 30. Primeiro livro do profeta Samuel, lá no capítulo de número 30, versículos 1 ao 8. Assim diz o Senhor. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Mais uma vez, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém. E amém, meus queridos. Famílias cativas e lares restaurados é o que nós trataremos nessa manhã. E por que falar de um assunto como esse, que deveria ser algo das nossas rotinas, nos lembrar o tempo todo acerca de quem nós somos hoje e de quem éramos há bem pouco tempo atrás. E o que fez o Senhor nas nossas vidas. Para que nos encontrássemos hoje onde exatamente estamos. Meus irmãos, o homem criado por Deus foi pelo próprio Deus constituído como um ser capaz de se relacionar com outros seres, inclusive de se relacionar com o próprio Deus, aquele que o criou. Deus o criou e lhe concedeu essa habilidade, essa funcionalidade, essa condição. O homem é um ser relacional. E essas relações, dentro do regime de perfeição em que foram estabelecidas, de fato era uma bênção e era uma grande alegria na vida do homem. Não apenas na vida do primeiro casal criado, mas também para todos os seus demais dependentes o seria. No entanto, o primeiro casal decaiu desse estado. E ao decair, o homem passou a ter uma série de dificuldades para se relacionar com os seus semelhantes, com os demais seres da criação que o Senhor havia feito e, principalmente, de se relacionar com aquele que os havia criado. Portanto, irmãos, dentro desse espectro da realidade caída, os diversos tipos de relacionamento que o homem possuía foram afetados e passaram a se tornar complexos e, muitas vezes, extremamente difíceis. No nosso linguajar popular aqui,
quando algo é muito complicado, quando algo é difícil, e principalmente quando a gente vai falar acerca de alguém que a gente se relaciona, a gente costuma reduzir isso num termo popular, na expressão é complicado. Quando um cearense, principalmente, a gente pergunta algo a ele e ele responde dizendo é complicado, nós já entendemos que ele está falando de uma relação complexa, difícil. Então a queda tornou essas relações complicadas, essas relações difíceis não apenas de serem criadas, de serem estabelecidas, mas de serem mantidas, irmãos. Principalmente mantidas. Relações como as relações familiares, onde há amor, onde deve haver confiança, onde deve haver aliança. Na realidade pós-queda, nós encontramos conflitos, nós encontramos muitas vezes o ódio, nós encontramos muitas vezes a disputa, nós encontramos muitas vezes cadeias, prisões, algemas, disputas pela autoridade, disputas para ver quem é melhor, disputas para quem é mais agradável do que o outro. E o texto que lemos nos mostra o desenrolar de um desentendimento, o desenrolar de um conflito familiar. Dessa vez, não entre marido e mulher, mas entre o sogro e um genro. Davi e Saul. Este último que de forma insana persegue obstinadamente, vorazmente seu genro Davi, a fim de lhe tirar a vida, com medo de que este usurpe o seu trono. Para Davi, então, não lhe resta outra saída, senão fugir. E em sua fuga, ele acaba por perceber que deve sair de sua terra. Deve sair de Israel. E em sua empreitada, acaba indo buscar abrigo político com um dos piores inimigos do seu povo. Nesse caso, com os filisteus. Ora, se bem observarmos, meus irmãos, no capítulo anterior, Samuel narra como Davi conquista a confiança e a simpatia do rei Aquis. Essa foi tão altiva que o rei lhe deu uma cidade para que ele pudesse habitar, para que ele pudesse se refugiar. E a cidade era exatamente a cidade que lemos agora que foi atacada, a cidade de Ziclag. Cidade de abrigo não apenas para Davi, mas também para todos aqueles outros, aproximadamente 600 homens que o acompanhavam, e isso carregando suas mulheres e filhos. O texto diz ainda que o rei filisteu convocou seus exércitos para marcharem em uma grande batalha contra o rei Saul, e, portanto, uma batalha contra Israel. E vejam que situação difícil Davi tem que enfrentar agora. Ele, um israelita, ele que outrora matou milhares e milhares dos seus inimigos, dentre os seus inimigos, os filisteus. Agora luta defendendo a honra e um reino que não é seu, mas que lhe abriu as portas, mas que o acolheu. E que terrível dilema para o grande Davi. Que situação difícil, irmãos, e constrangedora. Davi precisava então decidir agora se agiria com lealdade para quem lhe abrigou no momento de dificuldade e de perigo de vida. Que lhe abriu as portas no momento em que estava sendo injustamente perseguido, ferozmente perseguido. Se ele volta as costas a esse,
e luta contra o seu próprio povo. O povo que o próprio Deus o havia constituído rei. Que havia dito que seria ele quem reinaria sobre eles. Agir com deslealdade e ingratidão para quem lhe estendeu a mão na hora da calamidade. Ou se acovardar e agir com rancor, porque não é assim que nós nos sentimos quando alguém nos despreza. Se vingar daquele que o expulsou de sua terra. Estava agora nas suas mãos. Veja, talvez para muitos não tinha o que pensar. Era a oportunidade que se esperava. Ora, o colocaram para fora da sua terra. Sua cabeça estava a prêmio. O rei queria matá-lo. Nada melhor do que unir-se agora ao exército inimigo que o acolheu, que lhe deu uma cidade para refugiar e agora destruir aquele que quer tirar a sua vida. É o grande dia da vingança para Davi. Mas não é esse o coração que o rei tem. E é por isso que para ele é um momento extremamente difícil. E Deus, em sua providência, sabe disso. E a Escritura nos diz que os príncipes filisteus, na reunião antes da guerra, começaram a contestar o apoio de Davi. E começam a dizer para o rei Aques sobre a real possibilidade de Davi, um israelita, outrora inimigo, e que havia tirado a vida de tantos quantos batalharam contra ele dentre os filisteus, de no meio da batalha juntar-se a Saul e, como elemento surpresa da guerra, destruir todo o exército dos filisteus, galgando assim o favor do rei e o perdão. Vejam como o coração humano é perverso, irmãos. De um lado, intentam que é o grande momento da vingança. Por outro lado, o temor é de serem usados como massa de manobra para que agora Davi retorne para Israel com o perdão do rei por sua grande estratégia. Mas os conselheiros do rei não pedem para que o rei dispense Davi. Eles querem que ele o despeça de uma vez por todas. O rei Aques então pensa, medita, e mesmo contra a sua vontade, acaba dizendo para Davi que ele não o servirá nesse combate. E Davi, ao ser notificado então da dispensa, retorna para a cidade de Ziclag, juntamente com os seus homens, seu exército, onde ali haviam ficado suas esposas, suas famílias. Mas quando chegam lá, encontram a cidade devastada, destruída. E aí vejam, meus irmãos, como o diabo sabe tirar proveito dos dilemas das nossas vidas, dos conflitos familiares, agravando a situação a fim de destruir por completo. E isso nos leva a 3 perguntas fundamentais nessa manhã. A primeira é qual o impacto que os conflitos do relacionamento causam nas nossas vidas, e principalmente nas nossas famílias. A segunda é até que ponto estes conflitos estão apenas relacionados às individualidades do nosso ser. E terceiro, o que está por trás
desses conflitos, principalmente nas relações familiares. Procuraremos responder então a esses 3 questionamentos, expondo o texto, e eu peço que você volte para a Escritura, em 1 Samuel 30, e leia novamente comigo os versículos 1 a 3, que dizem: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo, e foram seu caminho. E os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, levados cativos. Durante a ausência de Davi, que estava se preparando para servir ao rei filisteu em batalha, os amalequitas invadem o sul do país e ferem a cidade de Ziclague, queimam toda a cidade. Não bastasse tamanha desolação, tamanha destruição, levam então como escravas as mulheres e as crianças que acham naquele lugar. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para 3 termos que o autor aqui utiliza: ímpeto, ferido e queimado. Em primeiro lugar, note que o autor destaca a estratégia e a natureza avassaladora desse ataque. Não se tratava de um ataque simples, não se tratava de uma patrulha que passou pelo lugar e destruiu aquelas primeiras casas que estavam ali e levou aquelas primeiras famílias que eles encontraram na entrada da cidade. Não. Narra uma invasão e um ataque com todo o ímpeto, com furor. Os amalequitas invadiram a cidade com toda a sua armada. Em segundo lugar, o autor nos diz que os amalequitas feriram e queimaram a cidade, ou seja, invadiram a cidade golpeando, açoitando, torturando, estuprando, matando quem visse pela frente. Imagine um exército a cavalo invadindo uma cidade desprotegida, despreparada para a guerra. Tomada de assalto, irmãos, de uma hora para outra. As mulheres haviam saído para o campo. As crianças estavam a brincar. O comércio da cidade estava em pleno andamento. Era dia. E de repente um exército brutal e terrível adentra aquela cidade, devastando tudo, irmãos. E não somente isso, eles a queimam. Queimar uma cidade era com o intuito de destruí-la por completo. Não deixar absolutamente mais nada de pé. E aqui, se alguém já tiver assistido aquele filme Gladiador, vai lembrar bem como isso funcionava. Nós vemos ali o ator principal, quando traído, condenado a uma ordem do imperador para que destrua a sua família. Eles entram em sua propriedade, tomam a sua esposa e o seu filho, a estupram, espancam e os colocam enforcados na beira da propriedade e queimam tudo que ali encontra. E é interessante porque quando a família vê aqueles cavalos e aquela patrulha chegando na propriedade, correm ao encontro achando que era exatamente o seu marido. A criança corre achando que era o seu pai. A situação de Davi e seus homens, irmãos, é idêntica. Quando eles chegam na cidade, está tudo queimado, está tudo destruído.
De fato, não encontraram suas esposas e seus filhos, da mesma forma, enforcados ou queimados. Mas a destruição lhes impacta. É por isso que ele diz no versículo 4: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. O ódio dos amalequitas, irmãos, tinha uma fonte. O autor narra no capítulo 27, versículo 8 ao 12, que Davi subia com os seus homens, davam contra os gesuritas, os gerzitas e os amalequitas, que moravam na terra desde Telã, na direção de Sur até a terra do Egito. Davi entrou ali com o seu exército, feriu aquela terra, e não deixaram com vida nem homem nem mulher. Tomaram as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos, as vestes. E fez isso por várias vezes, indo e voltando e levando para o rei Aques aquilo que haviam capturado. Diz que o rei Aques pergunta a Davi: contra quem deste hoje? Davi respondia: contra o sul de Judá e o sul de Jerameelitas e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nenhum homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou a terra dos filisteus. Imaginem o que passou pela cabeça de Davi e seu exército, ao verem a cidade que haviam deixado, com seus filhos e filhas. Qual a conclusão lógica disso, irmãos? Qual é a ideia aqui? Que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente. Por isso, erguem um grande clamor. Matthew Henry vai dizer que aqueles que são atrevidos e insolentes com os outros devem esperar receber o pagamento na mesma moeda. Davi, ao olhar para aquela cidade arrasada, entrarem ali e procurarem por suas esposas, pelas suas crianças, e não achá-las, eles temem que algo pior tenha sido feito a eles. Eu quero trazer 3 coisas importantes aqui, irmãos. Primeiro, destacar a compaixão desobediente de Saul, que é uma das causas desse conflito. Segundo, a petulância de Davi. Mas também eu quero destacar a ação graciosa de Deus. Por que a compaixão desobediente de Saul? Ora, porque Deus havia ordenado a Saul para destruir Amaleque por completo. E Saul poupa justamente quem? O seu rei, em desobediência a Deus. Não cumpre com aquilo que Deus havia ordenado. Deus disse para ele fazer uma coisa e ele disse, tudo bem, vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Vou fazer da maneira que eu acho melhor. E a consequência disso foi, uma cidade foi destruída. Completamente. Mulheres foram estupradas. Crianças torturadas. Tudo isso por causa da desobediência de Saul. Porque se Saul tivesse exterminado os amalequitas, não teriam amalequitas para invadir a cidade de Ziclag.
Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Isso nos mostra que quando nós agimos com compaixão e misericórdia com o pecado e o mal, eles se voltam contra nós lá na frente. Quando nós deixamos de fazer o que Deus ordena, nós somos punidos por nossa própria negligência. Eu volto a dizer, negligência. E volto a explicar o conceito de negligência. Eu posso fazer, eu tenho como fazer, eu devo fazer, mas eu não faço. Segundo lugar, por que petulância de Davi? Veja, Davi foi disciplinado por sua petulância, por seu atrevimento, por sua crueldade. Não apenas de procurar abrigo com um dos piores inimigos de Israel, mas procurar abrigo em meio a um povo que não era seu povo e que odiava o seu Deus. Era muito melhor, Deus está mostrando para ele ter ficado escondido nas montanhas onde ele estava. Porque se ele tivesse permanecido nas montanhas, isso não teria acontecido. E sabe o que isso quer nos dizer, irmãos? Quer nos dizer que quando nós deixamos a nossa casa por causa de nossas obrigações, podemos tranquilamente esperar que Deus cuide das nossas famílias em nossa ausência, mas não o contrário. Não o contrário. Terceiro lugar, ainda assim Deus manifesta a sua graça. Como ele manifestou a sua graça? Quando inclinou os corações dos amalequitas para levar as mulheres e crianças cativas, não as matando, como fazia Davi e seus soldados. Quando Davi os invadiu, matou todos à espada, irmãos. Por mandato de Deus? Por mandato do rei Aques? Vocês viram o texto? O próprio rei Aques pergunta o porquê daquilo. Mas por crueldade de Davi. Crueldade de Davi. Fica evidente que Deus os havia impedido aqui, irmãos. Ele os impediu porque é o Senhor que tem o coração de todos os homens em suas mãos. E apesar de possuirmos um coração extremamente violento, quando o Senhor diz, é até aqui, só vai até ali. E não mais adiante. Como diz Jó, lá no capítulo 38, versículo 11. Quer as tenham poupado para levá-las em triunfo, ou para vendê-las, ou para usá-las como escravas, a mão de Deus precisa ser reconhecida. A graça de Deus precisa ser vista nesse episódio, no qual usou os amalequitas para a correção de seu filho Davi. E meus irmãos, entendam, o Senhor nunca retribui o mal que fazemos na mesma proporção, mas Ele nos disciplina para que venhamos a nos arrepender,
para que venhamos a reconhecer que as nossas vidas, o nosso ser, está nas mãos do Senhor. Porque às vezes nós somos tão arrogantes e prepotentes que nos esquecemos disso. Nos achamos tão autossuficientes que na prática achamos que não precisamos do Senhor. E mais ainda nestes últimos dias, onde sim é inegável, com o auxílio do diabo, temos dado ouvidos a muitas coisas estranhas e alheias ao Evangelho, que têm destruído os nossos lares, abalado os nossos relacionamentos, inculcado a perversidade em nossa mente. E muitos de nós, irmãos, é terrível dizer isso, mas é a grande realidade, estão escancarando as suas casas, abrindo suas portas, deixando seus lares totalmente desguarnecidos para o inimigo. Não vigiamos mais. Estamos mais preocupados com aquilo que é fútil e passageiro do que com aquilo que edifica e é eterno. Quantos pais não têm entregue seus filhos na mão do Estado para criá-los e educá-los? Não por sobrevivência, e ainda que fosse, irmãos. Para ter mais. Por causa do dinheiro, entregamos os nossos filhos nas mãos de Satanás, dizemos, cria e educa, e ainda queremos que eles sejam crentes. Vai lá, Satanás, cria o meu filho. Diz para ele o que é verdade. Porque eu tenho que trabalhar. Eu passar o dia como dona de casa? Não. Eu estudei, eu fiz faculdade, eu quero ter minha vida profissional. Isso. Entrega para os demônios educarem seus filhos. Estamos procurando lutar pelas causas dos outros, quando sequer conseguimos vencer as nossas próprias causas. É o marido que não tem tempo para a esposa, porque um amigo está precisando, porque o irmão está precisando, porque o tio, a mãe, o pai, a esposa, que deixa de fazer aquilo que deveria fazer, que é ser auxiliador idôneo do seu marido, para se preocupar com sua mãe, com seu pai, com sua mãe, seus irmãos, seus primos, seus tios. Tem tempo para todos eles, menos para aquele que ela se uniu em uma só carne. Age com misericórdia com todos, menos com aquele que dorme do lado dela todas as noites. Irmãos, deixem de querer conquistar o mundo, sem antes conquistar sua própria casa para o Senhor. Deixem de achar que o seu marido é seu inimigo, que o seu filho é seu inimigo. Sim, porque tem pai e mãe que não vê seus filhos como herança, como bênção do Senhor na sua vida, mas veem como um atropelo. Seu inimigo não é seu marido, esposa. E seu inimigo não é sua esposa, marido. O nosso inimigo é o diabo, é o pecado e a morte. Esses são os nossos inimigos.
E nós só podemos vencê-los através de um: Jesus Cristo. Portanto, evitem conflitos desnecessários nos seus lares. Evitem descarregar o seu rancor, o seu estresse naqueles que um dia foram a causa de sua alegria. Eles deveriam ser, de fato, a motivação para você querer voltar para casa todos os dias. Aliás, a motivação de muitas vezes você nem querer sair para estar perto deles. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem casais de irmãos que não conseguem viver felizes. Eles sempre precisam de um ou de outro. É como se o marido e a esposa, um não completasse o outro, precisasse de algo mais. Haja como Cristo, seja um agente de paz, de reconciliação. Você que se diz cristão, por que não se espelha na obra de Cristo? No seu estado servil, Ele sendo o Rei dos Reis, o Deus eterno, se humilhou. O Deus eterno lavou os pés de homens pecadores. Você consegue ter noção disso? E você muitas vezes nega de fazer um prato de comida para o seu marido. E você de lavar um copo para a sua esposa. Sabe, às vezes a gente parece que vive num outro mundo. E aqui eu estou falando aos pais e às mães, maridos e mulheres. Principalmente os que têm filhos, porque esquecem que são exemplos para as crianças que estão em casa. Esquecem de que são um testemunho vivo de uma relação a dois. Uma relação que deveria refletir a união de Cristo com a sua igreja. Veja como nós somos agentes de desconstrução daquilo que nós queremos que os nossos filhos aprendam. Que é amar a Deus e ao nosso próximo. Quando nós nos degladiamos todos os dias na nossa casa. Quando nós queremos ser melhor um do que o outro na nossa casa. Nosso exemplo não só influencia, irmãos, na construção da identidade dos nossos pequeninos, como também lhe transmite os modelos de relacionamento que serão levados para todas as áreas das suas vidas. Na vida social, na vida profissional, na vida familiar, na vida religiosa. Se você não pega na sua Bíblia durante a semana para ler, não exija do seu filho que ele leia. Se você é mulher, é insubmissa ao seu marido e só o trata com desprezo, não exija que a sua filha também o trate com respeito. E até você mesma. Porque é você quem está ensinando ela a ser assim. Um bom ambiente familiar, meus irmãos, é fundamental. É necessário que homens e mulheres, maridos e esposas, saibam lidar com seus próprios conflitos, colaborando entre si,
na busca de necessidades mútuas, atendendo ambos, discutindo no momento certo, na hora adequada, perdoando mais. E confiando mais no Senhor, que é Deus de justiça. E que é Ele quem nos vinga. E por amor a Ele, suportando as aflições que são necessárias. Para que o Evangelho seja testemunhado e não blasfemado. Em outras palavras, é necessário que o casal se despoje das individualidades e aprenda a viver em unidade na diversidade. A unidade na diversidade acontece quando os dois opostos resolvem estabelecer um pacto, um com o outro, esvaziando-se de si mesmos para desenvolver um ideal. E fazem isso com entrega, com dedicação, com paciência, respeito e muito amor. Muito amor. Porque sabe como Cristo suportou as aflições, as nossas aflições, com muito amor. Sabe como Deus suportou as nossas terríveis agressões? Com muito amor. Com muito amor. Porque o amor evita as feridas. O amor evita o rancor. O amor evita o ódio. Quantos feridos não tem hoje por aí afora? Ou talvez até aqui dentro mesmo. Um coração pesado, carregado de ressentimento, carregado de ódio, carregado de rancor, amargura, frieza. Pais que desprezam seus filhos, filhos que rejeitam seus pais, maridos que ignoram as esposas, esposas que não veem a hora de se verem livres de seus maridos. Corações feridos que parece que é uma ferida tão purulenta que não cicatriza nunca. É por isso, irmãos, que às vezes Deus precisa nos dar um choque de realidade. Como essa da destruição de uma cidade. De atos sanguinários praticados por um homem que a Bíblia testemunha que tinha um coração segundo o coração de Deus. Para mostrar a gravidade dos nossos pecados e onde o pecado vai nos conduzir. Davi e seus soldados precisaram marchar 3 dias do acampamento filisteu até Ziclague. Então imagina, 3 dias a cavalo depois de ter passado semanas num treinamento militar. Eles estão cansados, eles estão sobrecarregados. Esperam que ao chegar naquela cidade encontrem descanso. E que o coração volte a arder ao ver suas esposas e seus filhos. Mas em vez disso, o que encontram, irmãos? Uma cena sombria, tenebrosa, que os faz chorar, embora fossem homens de guerra, valentes. Não conseguiram conter as lágrimas por aquilo que viram. Veja aí o versículo 5. Ele diz, também as suas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. A menção das esposas de Davi, Ainoã e Abigail, e de terem sido levados cativos, sugere que esse incidente, meus irmãos, estava mais próximo do seu coração do que qualquer outra coisa. E 2 coisas importantes precisam ser ressaltadas aqui. Primeiro, que essa desgraça ocorreu quando eles estavam ausentes. E os amalequitas tinham como estratégia agir assim contra Israel, tirando vantagem
na ausência destes. Segundo, essa desgraça aconteceu no seu retorno. E por mais estranho que pareça, foram os olhos de Davi os primeiros a tomar conhecimento disso. E certamente, irmãos, quando nós saímos de nossas casas, a gente não pode antever as notícias tristes que podemos ter quando voltamos para casa. Quando nós saímos para trabalhar, nós não podemos antever se a nossa casa vai pegar fogo, se vai entrar um lunático, um genocida e exterminar com crueldade a nossa família inteira. Nós não sabemos. A nossa saída pode ser muito alegre, mas a volta pode ser muito dolorosa. Provérbios 27:1 diz que o homem não deve presumir o dia de amanhã, nem mesmo essa noite, porque não sabe o que produzirá o dia ou parte do dia. Davi, quando deixa a sua casa, certamente a cidade de Ziclag, ele sai na esperança de retornar e encontrar suas mulheres e seus filhos, e não encontrar a cidade devastada como ele encontrou. Quantos de nós não saem muitas vezes de casa sem dar um bom dia para as nossas esposas? Sem dizer um eu te amo? Sem passar a mão na cabeça dos nossos filhos? Sem orar com eles e por eles? Podendo ser aquela manhã última que você os verá. Nós não valorizamos esses pequenos momentos tão importantes. Você, esposa, que o seu marido sai para trabalhar, que ainda que ele esqueça, você também é incapaz de dizer, olha, eu te amo. Que o Senhor Jesus abençoe o teu dia. Que seja um dia produtivo para a glória de Deus. Nós vamos estar aqui te esperando, meu amor. Pode ser o último dia, a última manhã que você veja seu marido sair de casa. E o que você fez? Certa vez eu ouvi um pastor, um determinado sermão, contar um caso que me chamou muita atenção. Porque ele disse que uma mulher o procurou desesperada. Porque já estava pensando em não mais continuar viva. Porque não estava sabendo lidar com o que havia ocorrido na casa dela há 6 meses atrás. Ela disse que eles chegaram em casa no domingo à noite, após o culto, jantaram e depois foram para o quarto dormir. E por volta das 3 horas da manhã, ela acordou, escutando gritos e pancadas na porta do quarto dos seus filhos, seus 2 filhos, um de 3 anos e um de 5 anos. E quando ela acordou, percebeu que o seu marido não estava do seu lado. E correu em direção ao quarto para ver o que acontecia. Tentou abrir a porta do quarto e não conseguiu. A porta estava trancada. Então ela começou a gritar. E ouviu 3 tiros. E então ela arrombou a porta. Quando ela arrombou a porta, seu marido havia matado as 2 crianças e depois se matado.
Como se recuperar de uma perda tão grande, irmãos? Quantas famílias no mundo não já passaram por situações como essa? Quantos não convivem em nosso meio, sorrindo, mas quando chegam nos seus quartos, seus travesseiros são úmidos de lágrimas. E caladas acumulam para si a angústia, a tristeza e a aflição. Davi nos ensina que em situações como essa nós devemos chorar, irmãos. Porque o choro mostra que há algo errado. Quando nós choramos, nós mostramos inconformidade com o caos. Quando nós choramos, nós mostramos que somos fracos e que, portanto, somos necessitados. Quando nós choramos, nós confessamos que estamos sobrecarregados, que não temos forças, que o jugo está pesado demais. Já não dá para continuar carregando este fardo. O choro nos faz procurar por uma solução, irmãos. Por uma saída, e só há uma. Jesus Cristo. E é pela fé, irmãos. Não é pela barganha. Não é pelo simples fato de vir para os cultos aos domingos, para as doutrinas, para as reuniões de oração. Não é pelo fato de fazermos o culto doméstico todos os dias. De nada disso adianta se não tivermos fé, se não confiarmos naquele que nos promete, naquele que nos salva, naquele que nos guia, naquele que nos ensina. Portanto, é com fé. E é nos pés dele que com fé precisamos chorar. Eu pergunto, quantas vezes você tem chorado por sua família aos pés do Senhor? E nele esperado. Quando foi a última vez que você pranteou diante do Senhor pelos seus filhos, ainda que estejam na igreja, para que o Senhor os mantenha, confirme a sua fé, os sustente e seja o seu alicerce, a sua fortaleza? Quantas vezes você tem feito isso? A grande verdade é que nós não choramos pelos verdadeiros problemas. A gente chora por causa do dinheiro, a gente chora por causa das dívidas. A gente chora por causa das fofocas. Mas a realidade é que dificilmente a gente chora pelas nossas famílias. Nos preocupamos com o ter, mas raramente nos preocupamos com o ser. Eu pergunto mais uma vez a vocês, quando foi a última vez que vocês choraram pelos seus filhos? Pelo seu casamento? Pela sua família? Você, marido, quando foi a última vez que você chorou pela sua esposa? Que você agradeceu a Deus pela vida dela? Que você disse ao Senhor, eu sei que ela é uma pecadora, Senhor, mas eu te agradeço, porque ela é menos pecadora do que eu. E nela eu consigo enxergar a beleza da tua aliança. Quantas vezes você orou ao Senhor assim? Quantas vezes você orou pelo seu marido dizendo, obrigado, Senhor, pelo marido que tu me deste? Porque eu, pecadora como sou, não merecia tal homem. Mas ainda assim, Senhor, tu agiste com misericórdia e me deste o bem-querer da minha vida, o pai dos meus filhos. Abençoa-o, protege-o,
Capacita-o cada vez mais para liderar a nossa casa e que a nossa casa glorifique o teu nome. É assim que você tem orado ao Senhor? Verso 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Que grande verdade, irmãos. Que grande verdade. E é por isso que eu amo a Davi. Que apesar de todos os seus erros, seus gravíssimos pecados, na hora da angústia, ele olha para o alto. Ele busca na fonte que jorra perdão, que jorra alegria, que traz contentamento. Ele não olhou, ele não foi se queixar com o rei Aques, ele não foi procurar os seus soldados, vamos nos vingar. Não, ele olhou para o Senhor. Ele olhou para o Senhor, para o Deus glorioso. Ele viu o seu rosto resplandecer sobre ele. E ele diz, eu vou falar com o Senhor. Eu vou orar ao Senhor, e o Senhor há de me responder. Os homens que outrora estavam dispostos a morrer por Davi, vejam, agora se voltam contra o próprio Davi. Eles olham para Davi e dizem assim, está vendo o que você fez? Se vingaram de nós. Está vendo o que você provocou? Levaram os nossos filhos, as nossas esposas. Uma das estratégias do diabo é nos colocar uns contra os outros nas adversidades da vida, irmãos. A situação econômica do nosso país não está fácil. Então não ache que dá para manter o seu padrão de vida que você teve outrora agora, porque não dá, é hora de poupar. É hora de diminuir algumas coisas, cortar outras. Não faça disso uma razão de contenda entre você e o seu cônjuge. Quantos casais não têm brigado por conta de situação de dinheiro, financeiro? Porque não querem se contentar com o pouco. Irmãos, antes que não haja saldo nenhum na conta bancária, mas você e o seu marido se amem para a glória de Deus. Porque o Senhor jamais desamparou os seus. É no momento da adversidade que as famílias precisam estar mais unidas. Você precisa entender que nem sempre tudo que acontece de errado no seu casamento, a culpa é do seu marido, é da sua esposa, ou do seu filho, ou do seu pai, ou da sua mãe. Muitas vezes o problema é você mesmo. Não ache que os problemas existem apenas na ordem material. Há problemas também que são causados por conta do espiritual. Porque você tem sido negligente. Porque você tem vivido de forma egoísta, mesquinha, blasfema. Porque você tem se esquecido do Senhor. A sua alma vive como num deserto, em sequidão de estio. Você não a alimenta. Você precisa ter discernimento para essas coisas. Principalmente para não fazer dos seus aliados inimigos. Sabe por quê? Porque quando transformamos aliados em inimigos, fazemos dos nossos inimigos os aliados. E sabe quem ganha com isso? Sabe quem se alegra com isso? Pergunte a você mesmo, onde a minha vida está provocando festa? No arraial de Deus ou no inferno? Quem tem se alegrado?
Cristo nosso Senhor ou o diabo e seus demônios. Para concluir, versículos 7 e 8. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? E respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. O inimigo havia atacado as famílias. O texto nos mostra que os amalequitas haviam levado cativos as famílias, mulheres e crianças. Como você se sentiria se soubesse que alguém invadiu a sua casa e levou sua mulher e seus filhos cativos? Como você ficaria sabendo que o seu marido foi feito cativo por um bandido? Encarcerado nas mãos do inimigo. Sabe, irmãos, quando se ataca a família, se ataca o alicerce da vida. Uma igreja não pode estar bem se as famílias que compõem esta igreja não estiverem bem. Uma sociedade não pode ir bem se as famílias que compõem essa sociedade não estiverem bem. Uma cidade, um estado, uma nação não pode ser forte se as famílias que as compõem forem atacadas, vilipendiadas, destruídas pelo diabo. E nós temos vivido nesses últimos dias uma verdadeira orquestração do diabo contra a família, contra a moral, contra os princípios de nossa herança cristã. Não só nas regiões físicas, irmãos, mas também nas espirituais. Temos tido tempo para perder horas na frente de uma televisão, mas sequer queremos nos dedicar 5 minutos à leitura da Escritura. Assistimos e maratonamos séries de TV, mas somos incapazes de realizar um estudo bíblico, de vir para uma doutrina, de dobrar os joelhos e orar por 1 hora. Davi orou em meio à sua aflição. E o Senhor disse: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Se o seu filho, a sua filha se perdeu, se o seu marido ou sua esposa permanece incrédulo, é no Senhor que você deve buscar por sua salvação. É no Senhor que você deve perseguir o inimigo. E certamente, como diz o Senhor, Ele o libertará. Tem determinadas lutas nas nossas vidas, meus irmãos, que nós só conseguimos vencer quando nós dobramos os nossos joelhos. Davi se reanima no Senhor. E vejam, não é uma oração pomposa, não é uma oração demorada, é uma ação objetiva. Talvez a oração mais curta que as Escrituras nos mostram. Davi pergunta: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, eu devo aceitar passivamente a derrota ou devo reagir? E Deus lhe responde dizendo: reaja, Davi, pois tudo que o inimigo levou de você, eu te trarei de volta. Meus irmãos, não desistam das suas famílias. Não desistam dos seus filhos. Você, marido, não desista da sua esposa. Você, esposa, não desista do seu marido. Aquele que venceu o mundo por amor de nós, o ajudará a vencer também as batalhas do dia a dia, as adversidades, a superar as angústias, a lavar as mágoas.
arrancar as raízes do rancor e da amargura. E trará contentamento, te dará paz. Portanto, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos por Tua palavra nessa manhã, tão necessária a nós, Senhor, pelo momento em que vivemos. Ajuda-nos como família do pacto, Senhor, como Teus filhos, a sermos semelhantes a Ti, Senhor, a nos amar como Tu nos amou e amar a Ti sobre tudo e todos. Em nome de Jesus te oramos. Amém.